Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos 8 e seguintes. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus, por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Senhor, abençoa, pois, a ministração desta noite. Sê conosco, Senhor, e glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Veja, amados, os pastores estavam apacentando o rebanho. Eles tinham um rebanho, estavam na noite ali cuidando dos seus rebanhos. Era o trabalho deles. E de repente uma luz veio do céu, muito forte. O anjo veio até eles. O mensageiro, a Bíblia não diz o nome dele, mas cremos que era Gabriel, o mesmo que anunciou a Maria o nascimento de Jesus. E disse a eles que estava se cumprindo a palavra de Deus, porque na cidade de Davi, a cidade de Davi é Belém. Belém é conhecida como a cidade do pão. E o pão da vida nasceu em Belém, Jesus. Jesus é o pão da vida, aleluia. Então ele nasceu em Belém, a cidade do pão, a cidade de Davi. E disse que o Salvador tinha nascido. E deu detalhes a eles. Olha, lá em Belém, ele está envolto em panos numa manjedoura. Um lugar muito humilde, simples. E o seu pai e sua mãe estão com eles. Evidente que ali haviam os animais naquela manjedoura, que foram premiados com a presença de Jesus. Aleluia. E esses pastores disseram entre si: olha, vamos até lá então, né? Vamos até lá, vamos adorar, vamos ver o rei que nasceu em Belém. E foram até Belém e constataram que ali estava o Salvador. Conforme a profecia de Miqueias, capítulo 5, e de ti, Belém, menor das cidades,
há de vir aquele que remonta os seus dias à antiguidade, à eternidade. Olha bem, ele, embora tenha nascido como homem, como filho, os dias dele remontam à eternidade. Exatamente como diz também Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, quando diz: um filho nos nasceu, um menino se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Principado é governo. O seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Notem especificamente a palavra de Isaías e de Miqueias, 2 profetas. O primeiro disse que os dias desse menino remontam à eternidade, e o único que é eterno é Deus. Não há ninguém mais que tenha o atributo da eternidade, a não ser o próprio Eu Sou, o grande Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso. Então, os dias dele remontam à eternidade, isto é, o Deus que se fez carne, profetizado também por Isaías 7,14. Eis que vos dou um sinal: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus 1, verso 23. Isaías 9,6 diz que esse filho se nos deu, mas o nome dele é Maravilhoso Conselheiro. O Espírito Santo é conselheiro. Então o que nasceu lá foi o Espírito de Deus que se fez carne. Ao mesmo tempo ele é Deus forte e Pai da eternidade. Olha bem, ele é o Pai da eternidade. O Pai da eternidade tomou a decisão de se fazer carne e habitar entre nós. E só o Pai da eternidade tem poder para perdoar pecados, para salvar, para ressuscitar mortos, para curar enfermos, para apaziguar o mar, para apaziguar o vento, porque Ele é o grande Eu Sou, que veio na sarça ardente e disse: vai, Moisés, e diga: o meu nome é Eu Sou. Deus é Eu Sou. Deus não era, nem será. Deus sempre é, eternamente Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Foi Ele próprio que disse a Israel em João 8,24, aos judeus que conheciam muito bem a Torá, que conheciam muito bem a palavra, e que sabiam quem era Eu Sou, de Êxodo 3, 14 e 15. E Jesus disse a eles: se não crerdes que Eu sou, morrereis em vossos pecados. Ora, como pode ocorrer isto? Para Deus tudo é possível, aleluia. O Deus eterno tomou a decisão de se fazer carne. Aquele que se fez carne, para em carne morrer por nós e dar a nós o testamento dele, ou seja, a vida eterna, a moradia com ele, a moradia na glória, e receber o testamento dele, porque sem morte não há como o herdeiro tomar posse do seu testamento. Está na palavra em Hebreus 9, verso 16. Quando o testador morre, os herdeiros tomam posse. Então Deus se fez carne, e como Deus ele não podia morrer, mas como homem ele podia morrer. E essa união da humanidade de Jesus com a divindade do grande Todo-Poderoso se torna um só. Ele diz: eu e o Pai somos um. Aleluia. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é único,
é único, e não tereis outros deuses diante de mim, e não vos ajoelhareis diante das imagens de escultura, porque eu sou o Senhor teu Deus. Êxodo capítulo 20, verso 4 e 5. Aquele que adora outro Deus, aquele que dá glória a outro Deus, é afastado de Deus, é abominável a Deus. Mas feliz dos crentes, dos cristãos, dos judeus monoteístas, que adoram o único Deus eterno, que é o grande eu sou, conhecido no português como Jeová, no hebraico Iavé, o grande Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, o qual tem no seu nome o tetragrama da palavra HWH, aleluia, Y. Esse é o grande eu sou que nós adoramos. Aquele que chegou diante do túmulo de Lázaro, e após ter chorado como homem, disse como Deus, disse como Deus, disse como Deus: Lázaro, vem para fora. E a morte teve que devolver Lázaro, e Lázaro saiu andando do sepulcro, e ele ressuscitou, porque quem disse Lázaro, vem para fora, é o Pai da eternidade, é o grande eu sou, é o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Compreenderam? Então ele é perfeitamente homem. Como homem ele orava, como homem ele dormia, como homem ele cansava, como homem ele tinha sede, como homem ele tinha fome, como Deus ele multiplicava os pães, como Deus ele expelia demônios, como Deus ele curava os coxos, leprosos, surdos, mudos, paralíticos e ressuscitava mortos, porque ele é o grande eu sou, glória a Deus, aquele que se fez carne e habitou entre nós. Aquele que a Bíblia chama em Atos 20, 28, o sangue de Deus foi derramado por nós. Atos 20, verso 28, o sangue dele, ele é a árvore da vida, ele é a vida, ele é a luz. E quando ele nasceu, na madrugada, na escuridão, se fez luz, glória a Deus, se fez luz, porque ele é o grande eu sou, a luz do mundo, o grande Salvador, o grande Emanuel, aleluia. Tem um texto que concorre exatamente com isto, João capítulo 1, versículo 1 e seguintes. Quando diz, no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Vamos ver versículo por versículo. No princípio, a Bíblia mostra vários princípios. O princípio da criação das coisas espirituais, os anjos, 4 categorias: querubins, serafins, arcanjos e anjos. Mostra a criação das coisas do universo, estrelas, sol, lua, terra, galáxias, etc. E diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui esse princípio não é o princípio que está em João capítulo 1, versículo 1. Este princípio que está em João capítulo 1, versículo 1, é o princípio da eternidade. Não dá para prever quando. É eterno. Sempre foi, sempre é, sempre será. Por exemplo, os anjos são imortais, mas não são eternos. Nós somos mortais na carne e mortais no espírito. Mas nós e os anjos fomos criados num determinado princípio.
Entenderam? Então não somos eternos, porque eterno significa não teve princípio e nunca terá fim. Compreendeu? Só Deus é eterno e Jesus é eterno. Aleluia. Os seus dias remontam à eternidade. Miqueias 5, verso 2. Olha bem. Apocalipse capítulo 1, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A palavra alfa é palavra grega que tem o significado de letra A no português. A primeira letra. Quer dizer, Jesus é o primeiro. Compreenderam? A Z é a última no português. No grego, alfa é ômega, a última. Jesus diz: eu sou. Eu sou. Quer dizer, eu sou é o tetragrama. O alfa e o ômega. O primeiro e o derradeiro. O primeiro e o último. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Olha que coisa tremenda. Lá pelo versículo 17. Rica labachori andalabás. Já expliquei, já preguei para os irmãos que foi necessário haver a intervenção da morte de Deus, da morte do homem. Por que homem? O homem que é Deus. Como Deus não pode morrer, mas como homem pôde morrer. Então, na verdade, o diabo pensou que tinha derrotado Deus, que tinha matado Deus. Mas a morte foi necessária porque Ele é o testador das coisas eternas. E Ele disse: eu quero dá-las às pessoas terrenas, a nós, simples, humildes pecadores. Entenderam? E para Ele poder dar, Ele precisava morrer. Por este motivo que Ele não saiu da cruz. Por este motivo que Ele deixou que o crucificassem. Porque quando chegaram até perto dele, para prendê-lo no jardim do Getsemane, Jesus disse a eles: a quem buscais? E os soldados disseram: a Jesus, o Nazareno. Ele disse: sou eu. Quando ele disse: eu sou Jesus, caíram todos do cavalo, sem Jesus pôr a mão, tudo para o chão. Porque ninguém subsiste diante do eu sou. No outro trecho da palavra, ele diz assim: ninguém tira a minha vida, eu a dou liberalmente, para depois tornar a tomá-la. Quer dizer, foi necessário intervir a morte sobre Jesus, para que os pecados nossos fossem remidos por Ele, e para que Ele pudesse nos dar os bens eternos de presente, como herdeiros dele. Por isso somos herdeiros de Deus em Cristo Jesus, adotados em Cristo Jesus, somos filhos adotivos em Cristo Jesus, e o adotivo passa a ter o direito do primogênito que é Jesus, do unigênito que é Jesus, ou seja, o direito de entrar na glória, o direito de receber de Deus a herança eterna. Glória a Deus. Compreenderam isto? Por isto ele teve que morrer. Porém, a morte não pôde contê-lo. Por quê? Porque é injusto morrer o justo. É justo morrer o ímpio, mas é injusto morrer o justo. E ele que é justo morreu por nós injustos para nos justificar, para nos perdoar, para nos dar a vida eterna. Esta é a razão da morte de Jesus. Fique bem colocado isto: necessário foi ele morrer, porém ele voltará. E não voltará mais como cordeiro que tira o pecado do mundo, mas voltará como juiz.
como príncipe da paz, como governante, o principado está sobre os seus ombros. Então, todos os anos, nesta mesma época, a qual a tradição colocou como o nascimento de Jesus, embora os estudiosos tenham dito que não foi dezembro, talvez tenha sido setembro. Para nós não importa isto, importa a razão pela qual nós celebramos a morte do Salvador, o nascimento do Senhor Jesus. Ele teve que nascer dentro do tempo, num espaço, dentro da cronologia. No final dos tempos, ele veio e nasceu como homem, como criança, como nós nascemos. Foi necessário isto. Isto é cronos, é tempo. A palavra cronos do grego significa tempo. Hoje é dia 22 de dezembro de 2024. O cronos é esse hoje. Amanhã 23, depois 24, depois 25. Então ele teve que nascer no cronos e no espaço. Qual espaço? A cidade de Davi, Belém. Por isso é que ele é da tribo de Judá. Maria era da tribo de Judá. Jesus nasceu da tribo de Judá como homem. Por isso ele diz: a salvação vem dos judeus. Em João capítulo 4. Porque Jesus era judeu. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Porque Deus é Espírito, e os verdadeiros adoradores o adorem, devem adorá-lo em Espírito e em verdade. Espírito é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o único Deus verdadeiro que se fez carne em Jesus. Então Jesus é aquele que tem a união hipostática, ou seja, a união do verdadeiro e eterno Deus no verdadeiro e eterno Filho do homem, que é Jesus. Entenderam isto? Que isto seja aberto aos olhos de vocês, que vocês possam compreender esta santa palavra de Deus. Então nós festejamos sim, festejamos o Natal, porque Natal significa nascimento. Ah, mas ele já nasceu faz 2000 anos. Tem muita gente aqui com 30, 40, 50, 60, 70 ou mais. E nós festejamos o nosso aniversário. Então é como que Jesus, como homem, estivesse fazendo aniversário. Outro ponto que muitos estudiosos refutam, rejeitam, é a árvore de Natal. E dizem que a árvore e o Natal tem um simbolismo num Deus pagão, um Deus sol, sei lá das quantas. Porém, eu digo para vocês que nada tem a ver com este que nós adoramos, com este que nós celebramos, que é Jesus. Por quê? Porque o diabo sempre copia o que Deus faz. Jesus é conhecido como árvore da vida, videira verdadeira e oliveira verdadeira. Então a árvore de Natal é um símbolo da árvore da vida, então cheia de enfeites, cheia de alegria, na qual nós não adoramos a árvore em si, mas adoramos o Deus eterno, representado através de uma árvore, onde se aninham os passarinhos, onde se aninham os animais, onde nós nos aninhamos aonde? Na árvore da vida que é Jesus Cristo. Então existe um radicalismo muito grande que nós não devemos aceitar. Agora, reverenciar, venerar ou adorar o Papai Noel é idolatria. Quem é Papai Noel? É um pai que chamava Noel, assim como tem o Noel da pizzaria aqui de Pederneiras, e que resolveu praticar bondade, distribuindo presente para um para outro na história. E aí se criou a lenda do Papai Noel. Mas nós não estamos festejando o Papai Noel, nós estamos festejando o Papai do céu. Amém, irmãos? Fique bem claro isto, tirando e afastando aquilo que é supérfluo. No entanto, estas convicções bíblicas,
explicitadas, explicadas, dirimidas através da pregação, nós temos que explicar para as pessoas que acabam esquecendo de Jesus, lembrando só do Papai Noel, só da árvore de Natal, só dos presentes, só comer, beber e festejar. Isto é secundário. O principal é Jesus. Então eu posso dizer para vocês: Feliz Natal, igreja! Eu estou dizendo, seja feliz com Jesus. Que você tenha um Natal abençoado, isto é, festeje, celebre esse aniversário, digamos, de Jesus, com alegria no teu coração. Celebra. Ninguém faz uma celebração com tristeza, com cara feia, com choro, mas com alegria. Então, sejamos alegres, não vamos nos embebedar, porque a Bíblia diz para nós não nos embebedarmos com o vinho que traz dissolução e briga, mas enchei-vos do Espírito. Quer beber vinho? Beba sem álcool. Quer beber champanhe? Beba sem álcool. Quer beber cerveja? Beba sem álcool, que é o efeito de um refrigerante. Está entendendo? As pessoas bebem para se alegrar. Nós não precisamos nos alegrar através da bebida, porque nós nos alegramos com a presença do Espírito Santo dentro de nós. Amém, irmãos? A nossa causa, a causa da nossa alegria é a presença do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, a semelhança do vinho, pode nos embriagar. Você já viu um crente cheio do Espírito Santo, que ele fica embriagado, ele ri, ele dá glória, ele canta, ele fica alegre, ele sorri, porque o Espírito Santo traz a alegria dele, aleluia! Oh, glória a Deus! Então não precisamos de bebida alcoólica para nos alegrarmos, mas precisamos do Espírito Santo, que é o alter ego, ou seja, o outro eu de Jesus. É aquele que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É aquele que é chamado o Espírito de Cristo, Romanos 8:9, que é o mesmo que Espírito Santo. Entendeu? Aleluia. Ele é conselheiro, ele é paráclito. O que é paráclito? Paráclito é advogado, é o que advoga por nós. Quem advoga por nós? 1 João capítulo 2, versículo 1. Temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo o justo. Aleluia. Então você vê que o mesmo ministério aplicado a Deus, que é o Espírito Santo, é aplicado a Jesus. Noutras palavras, que isto possa abrir os teus olhos. Quando você for orar, você ora ao Pai no nome de Jesus. Você pode chamar Jesus, Yeshua, do hebraico é Yeshua, é Jesus. Hamashia é o Messias ou o Cristo. Jesus, filho de Davi, é filho do homem. Jesus, o Cristo, é o filho do homem ungido, ou seja, no qual habita o Espírito Santo. Aleluia. Que estas palavras tragam conhecimento, porque na Bíblia está escrito: o meu povo perece por falta de conhecimento, e conhecereis a verdade, Jesus diz, e a verdade, João 8:32, e se o Filho do homem vos libertar, isso, compreendeu? Quando Filipe chegou até Jesus e disse, João 14, versos 7, 8, 9, por aí: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta, nós queremos ver o Pai. O Senhor nós estamos vendo, mas nós queremos ver o Pai. Foi isso que ele perguntou. Jesus olhou nele e disse: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ou seja, você não entendeu ainda que eu e o Pai somos um só? Não entendeu, Filipe? Eu habito convosco, eu estou convosco. Quando ele diz
que rogaria ao Pai para mandar o Espírito Santo, todo mundo entende que é um outro, não é. Ele diz, o Espírito da verdade que o mundo não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Duas coisas diferentes. Habita convosco. Como habita? Porque Jesus habitava. E estará em vós. Por que estará no futuro e não no presente? Porque Jesus não havia realizado ainda a obra da redenção, a obra da salvação. O sangue não havia sido derramado, então o fogo não podia vir. Existe um livro de um pastor assembleiano, Abraão de Almeida, que diz, sangue e fogo, certíssimo. Primeiro o sangue derramado, depois o fogo. Compreendeu? Primeiro o sacrifício, depois a presença de Deus. Primeiro Jesus derramou sangue, depois de 50 dias da ressurreição, Ele mandou fogo, o Espírito Santo. Veio no dia de Pentecostes sobre eles e desceu sobre cada um deles o quê? Uma língua repartida como que de fogo. Este é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo que é fogo, em Cristo derramou primeiro o sangue, para que o sacrifício fosse aceito, recebido e dado o direito de nós recebermos o Espírito Santo. Entenderam isto bem claro, irmãos? Então nós nos tornamos filhos de Deus adotados em Cristo Jesus. Quando cremos, recebemos o Espírito habitando dentro de nós. E esse Espírito vem no batismo com o Espírito Santo como fogo, aleluia. É Ele que me impulsiona para pregar com coragem, com ousadia, com intrepidez, com poder, com unção. É Ele que põe palavras na boca, é Ele que multiplica a palavra, é Ele que pode falar no teu coração nesta noite. Ninguém mais pode falar com você a não ser o Espírito de Deus, o alter ego, o outro eu de Jesus. A palavra está sendo pregada sob a inspiração e unção dele, e o próprio Espírito começa a falar no teu coração. Você começa a sentir que Deus está falando com você pela palavra. Você começa a tomar posse de que você agora é filho de Deus. Você não precisa mais ter medo, porque você é filho de Deus. Você não está mais condenado, porque você nasceu de Deus, porque você foi gerado por Deus, porque Deus te assumiu, marcou você com a sua presença, com o Espírito Santo, que é o outro eu de Jesus, na forma de Espírito, habitando em nós. E quem não tem o Espírito de Cristo, diz Paulo em Romanos 8:9, não é de Cristo, porque o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Aceita isso, você agora é filho de Deus, nascido de Deus. Ele disse, eu perdoei teus pecados. Não foi você que me escolheu, eu te escolhi, eu te remi, eu te salvei, eu te dei a minha graça, eu te pus de pé, eu te quero comigo. E não turbe o teu coração, porque na casa do Pai tem muitas moradas, e se não fosse assim eu vou teria dito, eu vou preparar-vos lugar, e quando preparar, voltarei para vós e vos levarei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. Veja bem as palavras de Jesus, para que onde eu estou, vós estejais também. Então veja, ouça, entenda esta palavra. Jesus estava com os discípulos, e Jesus disse a eles, para que onde eu estou,
vós estejais também. Mas Jesus estava com eles, mas Ele é Deus, Salamalaia. Ele é onipresente, Ele estava com os discípulos, e Ele estava na glória, Ele estava no trono, porque Ele é onipresente, onipotente, onisciente, soberano, eterno, misericordioso, glória a Deus. Entenderam? Só Ele tem esses atributos. Xalabashuri andalabanas. É tremenda a palavra. Eu estou sentindo o calor dele aqui. A presença dele é forte, glória a Deus. Ele está aqui. Toca nele. Diga para ele: Jesus, eu quero renovar minha fé. Eu quero ter mais fé em ti, Senhor. A tua palavra me ilumina, me esclarece. O Senhor me limpa com a tua palavra. O Senhor me purifica com a tua palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra que Ele fala nos limpa, nos cura, nos liberta, nos fortalece, nos revigora, nos renova, nos levanta e nos coloca de pé. Glória a Deus!